Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria podendo estar compartilhando algo sobre a vida de vocês, algo que Deus colocou no meu coração, falando a respeito da maldição e os seus efeitos colaterais. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A maldição, para ela funcionar na vida de alguém, tem que haver um ponto de legalidade, um ponto de apoio, porque senão ela não funciona. E a Bíblia vai dizer em vários livros a respeito dessas maldições, e eu quero compartilhar com os irmãos a respeito disso. No livro de Tiago, capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim: com a língua bendizemos o Senhor, Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição, meus irmãos? Não pode ser assim. Meus amados, estamos diante de um texto a qual Tiago vai falar a respeito da língua. E nós, como servo de Deus, como homem de Deus, pessoas, nós temos que saber o que falamos. Porque como Tiago ele narra, escrevendo: com língua bendizemos ao Senhor, ou seja, em outra tradução, com a língua nós glorificamos ao Senhor, Pai, e com ela amaldiçoamos os irmãos, os homens feitos semelhança de Deus. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que vai falar: de uma fonte de água não pode jorrar água doce e água salgada. E eu já quero deixar uma pergunta para você, meus amados. Dessa tua fonte, o que está jorrando? Será que está jorrando bênção? Ou será que está jorrando maldição? Porque a sua língua não pode ser dupla. Ela tem que ser única, uma só, uma via. Ou é de bênção ou é de maldição. Não pode ser duas línguas. Livro de Tiago 3, 9 e 10. Com a língua bendizemos ao Senhor, ou seja, glorificamos, Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição, meus irmãos? Não pode ser assim. Tiago está deixando bem claro, meus irmãos, não pode ser assim. Que tipo de irmão você está sendo? E que tipo de língua você tem portado dentro da sua boca? Será que é uma língua que quando a sua boca abre, você vem abençoando seus irmãos, sua família, seus filhos, sua casa? Ou é uma língua que quando a boca abre, só Jesus, só misericórdia? O ser humano ele não pode ter dois caráteres. Ele tem que ter um caráter formado. A gente não pode usar nossa língua para botar ninguém para baixo. Nós temos que botar ela, usar nossa língua para botar as pessoas que estão embaixo para subir para cima. Há um ponto de legalidade sobre a nossa boca. E muitas das vezes, sem nós perceber, distraidamente, nós amaldiçoamos pessoas com a nossa boca. Por isso que a Bíblia manda nós frear nossa língua, a nossa boca. Você tem que ter discernimento o que sai da tua boca. Se você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, você tem que carregar uma boca abençoada. Quando você abrir a boca para falar, tem que sair bênção. Não pode sair maldição da sua boca. E a língua, muitas das vezes,
uma língua inflamada. Quando eu falo uma língua inflamada, eu não estou falando uma língua doente ou com enfermidade. Estou falando uma língua que ainda não é convertida. Às vezes a pessoa vai para a igreja, ela começa a andar com Cristo, mas tem algo na vida dela que tem que ser mudado. E às vezes a boca, a língua não é convertida. Então acaba gerando um ponto de apoio. Porque você faz tudo certinho, mas quando abre a boca te entrega que ainda está suja. Então esse é um ponto de apoio. A língua. E o segundo ponto de apoio que eu queria falar é respeito de legalidade. A legalidade hoje, no nosso meio, século 21, está sendo um ponto de equilíbrio para repousar a maldição sobre a nossa vida. Porque se eu tenho brecha, se eu tenho portas abertas, se eu tenho pecado, eu tenho dado uma legalidade no mundo espiritual. No livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 2, está escrito assim, ó: como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim é a maldição sem motivo. Justo não pega. Ou seja, vou traduzir com as minhas palavras. Quando alguém lança uma maldição, faz um trabalho para querer um mal sobre a vida de uma pessoa, é como se fosse um passarinho que sai a voar e, não achando repouso, ele volta da onde que partiu novamente. Ou seja, a maldição lançada sem culpa, a maldição lançada sem motivo, a maldição lançada sem ponto de apoio, ela vai tornar para o lugar de origem. É por isso que é bom, meus amados, nós que confessamos a Cristo como Salvador, andar em santificação, andar em comunhão com Deus, deixar o pecado de lado e viver vida nova com Deus. Porque um dos pontos de apoio para a maldição fixar na vida de uma pessoa é o motivo. Se tiver motivo, irregularidade, não adianta. Vai ser um ponto de apoio. A mosca, ela só para aonde tem coisas que chamam a atenção dela. Aonde tem coisa podre, tem mosca. Mas remove aquelas coisas podres. Limpa aquela sujeira, aquele lixo. Lava com água sanitária. Eu quero ver a mosca voltar para ali. Sabe por que a mosca não vai voltar? Porque não tem nada que chama a atenção dela para ali. Mesma coisa é a maldição. Ela só pode parar, ela só pode fixar, ela só pode grudar enquanto tiver motivo, que é um dos pontos de apoio. Provérbio 26:2. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo. Justo não pega. Pegou a senha? No justo não pega. Tu tá com medo de quê?
Tu tá com medo de quê? De macumbaria, feitiçaria, bruxaria, palavra de maldição contra a tua vida? Tu tem medo disso? Se o livro de Provérbios tá dizendo, no justo não pega, por que tu tá com medo? Só fica com medo quem tem regularidade, quem tá errado. Se tu tá certinho, precisa ficar com medo não, meus amados. Que essas coisas não vai nem passar perto da tua vida. Porque quando a gente confessamos a Deus e passamos a andar como um homem de Deus ou mulheres de Deus, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, livra e os guarda. Você, sem perceber, você tem um guarda-costas do teu lado. Que pena que você não pode ver ele, mas tem. E o mundo espiritual sabe disso. Sabe que é Deus que te guarda. E não há encantamento contra Israel. Eu já falei de língua, primeiro ponto de legalidade. E já falei de motivo, que é um ponto de apoio, de equilíbrio para a maldição. Ponto de apoio significa motivo. Tem que ter uma coisa errada. Tem que ter uma brecha, uma porta. E agora eu vou falar de outra maldição. Essa aqui é uma das maldições que muitas das vezes passa despercebido na vida de um cristão, na vida do ímpio, na vida das pessoas que profetam outra fé. Por que é um tipo de maldição que passa despercebido? Porque é uma maldição que vem disfarçada. Essas são as piores. Quando você vê uma coisa que é consagrada a ídolo, uma coisa que é consagrada a uma entidade pagã, uma coisa que é consagrada a outros deuses, automaticamente você já tem o discernimento das coisas, porque está à mostra. O objeto consagrado a uma coisa, a um ídolo, a uma imagem, a outros deuses, já está à mostra. Automaticamente teu raciocínio humano vai saber que aquilo ali é certo ou errado, aquilo te faz bem ou te faz mal, automaticamente. Mas quando você pega uma coisa sem saber, quando algo vem na sua mão que ninguém conta da onde que vem, e aí, o que fazer? Fala para mim, profeta. O que fazer quando algo vem na sua mão que você não sabe a origem, da onde que vem e quem mandou? Mandaram para você, tá na tua mão. E aí? O que fazer? Sabe o que eu vou falar para você? O que fazer? O que fazer? A primeira lição que eu tiro disso aí é você orar a Deus. Se você é homem de Deus, tudo que vir na tua mão você tem que orar, agradecer a Deus e pedir para Deus, se porventura ali estiver algum mal, que seja repelido, se tiver alguma maldição ali, seja quebrada, se tiver alguma coisa ali que não seja da parte de Deus, que seja cancelada. É isso que você deve fazer. Porque tudo que vem na tua mão você tem que orar. Tem pessoas que não têm esse hábito. Ganha uma camisa, não ora. Ganha um carro, não ora. Ganha dinheiro, não ora. Só ora para comer.
só ora para dormir. Tudo que vem na tua mão você tem que se consagrar a Deus. Tem que orar a Deus. Mas vamos voltar pro assunto. A pior maldição que pode existir é aquela maldição que vem disfarçada. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não sabe a procedência daquele produto que está na nossa mão, daquele objeto que está na nossa mão. Às vezes a gente não sabe a origem daquela quantia em dinheiro que está na nossa mão. Quando você sabe que o negócio é ruim, mas porém você quer ficar, automaticamente essa maldição ela vai se instalar na sua vida, se alojar na sua vida, porque ela vai achar brecha para se alojar ali. Vou te dar um exemplo. Se você ganha um dinheiro de um parente teu de aniversário, tu tem que orar, agradecer a Deus, orar. Você sabe que teu parente é trabalhador. Mas agora, se você ganha um dinheiro de uma pessoa que você conhece a índole, o caráter, você sabe que a pessoa faz coisa errada, que a pessoa furta, rouba, trafica, e essa pessoa traz uma quantia de dinheiro e fala assim: eu quero te dar esse dinheiro. Tá vendo como é que as coisas ficou estreita? Você sabe a origem do dinheiro, um dinheiro sujo, vindo de furto, de roubo, talvez até do tráfico. Você sabe que é um dinheiro abaixo de maldição, porque ele, para conseguir aquele dinheiro, ele teve que botar pessoas na droga, teve que roubar pessoas. Você sabe a procedência, a origem do dinheiro. Talvez um cara matou alguém para ter aquele dinheiro, e você sabe da origem. E se você sabe da origem desse dinheiro, e você mesmo assim quer ficar, essa maldição ela vai se instalar na tua vida, porque você não é mais inocente. Você sabe a procedência, a origem do dinheiro. Mas eu não quero falar da maldição que vem descoberta. Eu quero falar da maldição que vem com a capa. Ela vem disfarçada. Quero falar de uma coisa que aos nossos olhos parece bom, mas se a gente for analisar, for saber da origem, da onde que vem, você vai ver que não é bom. Livro de Josué, capítulo 7, versículo 10. Vai falar a respeito de um homem chamado Acã. Livro de Josué 7:10. Então disse o Senhor Josué: levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que ele tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, e não desagarrei o anátema do meio de vós. Israel tinha pecado contra Deus. Mas mais do que isso, Israel fez coisas que não agradou a Deus. Eu, quando falo Israel, na verdade eu não estou falando do povo, eu estou falando de um homem. Porque dentre o povo de Israel tinha um homem que sabia das consequências erradas que ele estava levando para dentro da tribo de Israel, para dentro do arraial de Israel.
A Bíblia vai dizer por nome de um nome chamado Acã. Esse homem, ele vai olhar para uma capa babilônica, vai se sentir atraente por ela, porém sabendo que aquela capa era consagrada a outros deuses, a entidades pagãs, a demônio. Ele pega essa capa, não somente a capa, ele pega uma cunha de ouro, uma cunha de prata e pega outras coisas que ali estavam e vai levar para dentro da tribo de Israel. A Bíblia vai dizer, por causa do pecado desse homem, ele rompe uma aliança que Deus tinha posto para Israel. E por causa do pecado desse homem, pessoas morreram. E Josué não venceu a guerra perante o povo de Ai, porque o povo estava amaldiçoado. Porque Acã lhe pegou uma maldição e levou para dentro da tribo de Israel. Eu já quero abrir já uma lacuna aqui e perguntar para você. Você que é pai, você que é mãe, você que está ouvindo esse áudio aí, é você mesmo. Será que você, como sacerdote da tua casa, como líder da sua casa, você tem visto o que tem entrado na sua casa? Porque Deus deu essa autoridade a você, pai, para você, mãe. Você tem essa autoridade sobre a tua casa. E muitas das vezes a maldição tem entrado dentro das nossas casas disfarçado. Porque Acã pegou uma capa boa. A capa não era feia, não era ruim, não era rasgada. A capa era bonita. Quem fala isso não é eu, é o próprio Acã. Quando Josué vai interrogar ele, olha o que ele vai falar. Livro de Josué, capítulo 7, versículo 20. Respondeu Acã: Josué disse-lhe: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Olha só o que ele está falando. Uma boa capa babilônica. Como acabei de falar. A capa não era feia, era bonita. Mas vamos prosseguir a leitura. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei. Olha ali falando, cobicei, ou seja, eu senti desejo e os tomei, e os eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Estamos diante de um texto falando a respeito de maldição, ponto de apoio. A Bíblia vai dizer que esse homem, por nome Acã, ele pegou uma boa capa babilônica. Aí que eu te falo. Tu acha que o teu adversário, ele vai mandar um prato para te derrubar feio? Se a capa era boa, atraente aos olhos de Acã, imagine os pratos que o Satanás tem botado diante de você. Imagine os pratos do diabo que tem se apresentado diante de você. Os pratos bons. Bom aos teus olhos, né? Porque se você for olhar os olhos espirituais, você vai ver que aquilo ali é uma maldição, apenas disfarçado de bênção. Acã não sabia que essa boa capa babilônica podia amaldiçoar o povo de Israel e a vida dele. A Bíblia vai dizer que ele pega essa capa e leva para dentro do arraial de Israel. Para dentro de Israel, ou seja, melhor dizendo. E a Bíblia vai dizer que quando Josué manda o povo dele contra o povo de Ai, o povo de Israel não consegue vencer o povo de Ai. Porque o povo estava amaldiçoado por causa de um homem. Eu já quero deixar uma palavra para você essa tarde. Você, como sacerdote da tua casa, você tem que saber o que entra e o que sai da sua casa. Você tem que ter o controle. Porque se Josué tivesse o controle da casa de Israel,
essa capa babilônica nunca teria entrado dentro de Israel. Porque esse homem ele trouxe uma maldição lá de fora e botou dentro da sua casa. Prejudicou muita gente, muita família. Quantas mães choraram por causa do seu marido que perdeu na guerra por causa desse homem. Talvez hoje existem pessoas escutando esse áudio que possa estar sofrendo, que possa estar abaixo de maldição, porque alguém pegou coisa suja lá no mundo, coisas oferecidas, roupa, objeto, comida, e botou dentro da sua casa. E nessa tarde tem pessoas que estão ouvindo esse áudio, pessoas que devem estar pensando assim: Deus está falando comigo. Tem coisa aqui dentro da minha casa que eu preciso jogar fora. Hanabasebe Komanase. Tem roupa aqui no meu armário que eu tenho que jogar fora. Olha Deus falando contigo aí, ó. Tem enfeite, objeto de enfeite na tua sala que tu sabe que tu precisa jogar fora, que é maldição. Roupa, ídolos, que você tem que abrir mão disso. Deus está falando com você que está ouvindo esse áudio. Chegou a hora da faxina. Chegou a hora de nós abrir nosso armário, de nós abrir nossa casa e ver aonde está esse lixo que um dia nós pegamos lá do mundo e levamos para dentro da nossa casa. Tá na hora desse mal sair hoje da tua vida. Tá na hora de você arrancar esse anátema de Hasebe Komanase. Tá na hora de você botar esse anátema para correr da tua casa. Tirar esse ponto de apoio que tá atraindo essas moscas, que tá atraindo esses lixos espirituais para dentro da sua casa. Remover da tua vida. Arrancar. Porque se o povo tá amaldiçoado, como Deus vai pelejar por nós? Quando Acã trouxe essa capa para Israel, essa capa babilônica, e levou para dentro de Israel, Deus não foi na guerra. E Josué perdeu a batalha por causa de um pecado de um homem. Talvez hoje nós deve estar perdendo a batalha por causa de pecado de pessoas aliadas a nós. E muitas das vezes vive do nosso lado. Pessoas que sem querer, sem saber, pegaram o objeto amaldiçoado, objeto oferecido, consagrado à entidade pagã, e botaram dentro da nossa casa. Chegou a hora de nós faxinar a nossa casa. Arrancar tudo aquilo que não provém de Deus. E falar: Espírito Santo, tô eu hoje limpando a minha casa. Tô eu hoje removendo a sujeira que eu mesmo sujei. Mas eu vou remover. Porque a partir de hoje, a partir dessa tarde, eu quero que o Senhor me visita. Limpa a sua casa agora. Quando eu falo limpar a sua casa, eu não estou falando da casa material, estou falando da sua vida. Joga por terra todo impedimento que te impede de se aproximar de Deus. Libera o perdão. Tira essa angústia do teu peito. Deixa Deus te consertar. Feche teus olhos. Bota a mão no seu coração. Senhor, pode entrar.
Tu és bem-vinda aqui, a casa é sua, pode entrar, esvazio de mim. Esvazia hoje, esvazio de mim. Deixa Deus te visitar essa tarde. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Deixa Deus entrar no teu coração. Libera o perdão essa tarde. Deixa Deus te tocar. Conserta a tua casa hoje, Israel. Conserta a tua casa hoje. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, Pai bendito, Pai amado. Eu quero colocar em tuas mãos, Senhor, todas as pessoas que vão escutar esse áudio. Todas as pessoas que vão ver esse vídeo, Pai. Que o Senhor possa entrar, Senhor, em todas as áreas da vida dela, Pai. Senhor, mas se tem uma área, Senhor, que eu quero que você entre agora, é na área espiritual. Senhor, destrava, Senhor. Tira toda, Senhor, escama dos vossos olhos do teu povo, Pai. Tira essa escama do olho dos teus filhos, Pai, agora. Senhor, faz ele enxergar tudo aquilo que está passando batido, despercebido, Senhor. Faz ele ver, Senhor. Tira essa capa, Senhor. Tira esse enfeite, Pai. E faz ele ver, Senhor, esses pratos que muitas das vezes tem passado despercebido, Senhor, na vida dos teus filhos, Pai. Faz ele ter, Pai, discernimento espiritual, de saber, Senhor, julgar com clareza, de saber, de ver, Pai, da onde que vem a fonte, Pai. Faz teus filhos, Pai, ter o entendimento da tua palavra, Pai. Senhor, eu quero agradecer, Pai, por essa oportunidade a qual o Senhor me deste, Senhor, para ministrar a tua palavra, Pai. Que eu sei, Pai, que será útil, Pai, na vida de muitas pessoas. Pai, abençoa, Senhor, cada uma dessas pessoas, Pai, que tiraram esse tempo, Pai, para ouvir e aprender um pouco da sua palavra, Pai. Que o Senhor possa me usar, Senhor, cada dia mais. Desde já agradeço a minha oportunidade e crendo na vitória dos teus filhos. Amém. Quero agradecer a vocês, meus amados irmãos, que tiraram esse tempo para ouvir um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que essa palavra possa entrar como uma flecha no seu coração. Que essa palavra possa entrar como uma semente, que ela possa germinar e dar frutos bons. E que Deus possa falar cada dia sobre tudo aquilo que o Senhor me usou para falar aqui. E que os seus olhos, a partir de hoje, espirituais, estejam abertos e aptos para ver tudo aquilo que não provém de Deus. Não vai passar mais nada batido diante dos seus olhos. E tudo aquilo que você não vê, a partir de hoje Deus vai te mostrar. Porque nem tudo aquilo que parece ser é. E às vezes o mal vem disfarçado de bem. Fica com essa palavra. Que o Senhor te abençoe. No nome de Jesus. Amém.